E aí, truta, eu aqui outra vez. Tem essa coisa que sempre que eu ouço me dá um gatilho do caralho sobre inteligência artificial. Eu vi um vídeo de um amiguinho desenhista e a discussão sempre vai para os mesmos pontos imbecis de uma burrice astronômica que sempre vai. Em primeiro lugar, um dos pontos que eu quero ressaltar logo de cara para acabar com isso é que, no sentido de fazer desenho com função narrativa, a IA não andou nada nos últimos 5 anos. Não importa se ela aprendeu a fazer dedo, não importa se ela aprendeu a fazer pé, ou dente, ou qualquer coisa assim. A questão é contar: Joãozinho saiu de casa, abriu a porta, saiu de casa, andou na sua rua, foi até a padaria, comprou o pão com o seu João, voltou para casa, abriu a porta e foi dormir com a bunda quente. Ela não consegue contar isso de forma satisfatória, certo? Aliás, quase que de forma alguma. Com precisão e continuidade. E não importa se é arte, se não é arte, o diabo que isso seja, porque esse negócio de arte nunca foi relevante para essa discussão. Isso mais atrapalha o meio de campo do que qualquer outra coisa. Essa derrota dessa discussão voltou porque agora a galera pode mandar as fotos lá pro ChatGPT e pegar e fazer como se fosse no estilo do Estúdio Ghibli. Que também traz uma coisa que é de uma burrice abissal, certo? Que eu vejo a galera discutindo que, se você quiser algo em determinado estilo, você tem que pagar. Primeiro, até o que me consta, ninguém é dono de estilo, certo? Se você quiser desenhar, aprender a desenhar e desenhar no estilo do Gorillaz, você vai desenhar. Se estilo tivesse dono e não fosse replicável, certo, legalmente, ia sobrar só uns 20, 30 desenhistas em cima da face da Terra. Ia ser muito mais destrutivo para a porra da profissão do que a IA. Pode ficar tranquilo. Mesmo porque boa parte do seu aprendizado, aliás, uns 80% a 90%, tem a ver com as referências que você usa. A discussão sobre dono de estilo e tipo, você não pode fazer imagens montadas com imagens dos outros. Se o resultado for único o bastante para você reconhecer como uma coisa diferente, meio que foda-se. Porque, tipo, existe decupagem, por exemplo, que é um estilo da tal da arte, né, que vocês gostam de usar essa busteta desse termo, que é basicamente recortar foto, recortar imagens aleatórias e montar coisas. O dadaísmo mesmo tem muito disso. E essa discussão abre um precedente de um tipo de briga que mais pode foder o desenhista do que ajudar. Porque se você está reclamando do fato de a IA poder usar um pedaço ou outro do desenho de alguém e montar e chupinhar e fazer outra coisa que não tem nada a ver e ter relativamente um desenho novo, por mais genérico que seja tudo que ela produz, mesmo que muitas vezes o acabamento seja lindo, você está esquecendo de olhar para o próprio umbigo, enquanto você, desenhista, também faz isso, caso você seja desenhista. Todos os desenhistas e pintores e seja lá o que for, que trabalham no nosso ramo ao longo da história, eles estão montados em cima de outros que vieram antes deles, misturando e usando coisas, e às vezes eles acabam conseguindo inventar algumas coisas novas no meio do caminho, porque eles estavam tentando resolver um problema dentro do trabalho deles. E todo mundo chupinha, todo mundo, a diferença é como você usa o que você aprendeu. É quase como você achar que o Jack Chan está roubando o Kung Fu porque ele não é o dono do estilo. Quando se fala de direito autoral, nesse caso do Estúdio Ghibli, por exemplo, vamos usar o Estúdio Ghibli como exemplo. Se a IA estivesse produzindo coisas relacionadas a Viagem de Chihiro, Ponyo, Meu Amigo Totoro, Porco Rosso, Princesa Mononoke, essas porra aí, beleza, e isso infringe direitos autorais, principalmente porque é um negócio que está sendo produzido em larga escala. Porque você também, como desenhista, tem direito de fazer uma coisa chamada fanart. Mas você não é uma indústria, você não é uma empresa. E normalmente quando você faz um fanart, ele não deveria pelo menos ser usado em comércio direto. Porque nesse caso, mesmo assim, num fanart você estaria roubando os direitos autorais de alguém. Eu posso desenhar o Steven Universo do jeito que eu quiser, posso.
Eu posso, tenho até o direito de desenhar o Steven Universo do jeito que eu quiser. Eu só não posso publicar um quadrinho do Steven Universo, uma fanfic do Steven Universo, e ganhar um rio de dinheiro em cima dessa fanfic do Steven Universo, estou publicando ela mesmo, sabe? Tipo, e vendendo por aí, dizer como se fosse uma propriedade intelectual minha, o Steven Universo. Mas eu posso plenamente fazer um quadrinho no estilo de Steven Universo e vender e ganhar um rio de dinheiro. E foda-se, não estou rompendo com o direito autoral de ser ninguém. O que eu não posso é repetir os personagens de Steven Universo, mas o estilo, foda-se. É a mesma coisa que quando tem esses hype, essas doideirinhas de vamos desenhar no estilo do Gorillaz, como se o estilo do Gorillaz fosse só uma cabecinha de chimpanzé. Quando o estilo do James Elliott é muito mais complexo que isso, mas isso fica para outra história. O Estúdio Ghibli não é bem o dono do estilo do Estúdio Ghibli. Mesmo porque existe semelhança entre várias obras que não são do Estúdio Ghibli, e isso não dá processo. Do mesmo jeito que tem uma caralhada de gente que desenha no estilo da Disney, mas desenha outras coisas aleatórias que não tem nada a ver com a Disney. E às vezes até uns negócios mais adultos e tal, e foda-se. Inclusive a comunidade furry surgiu por causa da Disney. Eu prefiro falar furro, mas pouca gente... Eu vou falar furro mesmo, foda-se. Eu ia explicar que pouca gente vai entender, se não entender, foda-se também. Fora a incrível visão romântica que as pessoas têm desta merda chamada arte, certo? Justamente por isso esse termo arte não é legal, sabe? Porque ele não especifica pica nenhuma. Me parece, eu já disse isso no outro vídeo, a preguiça de pensar na função que a gente exerce. E tipo, desenho é a minha religião. Sabe? Para mim é ofensivo chamar de arte, porque arte para mim não significa nada, é qualquer coisa. E o que eu faço não é qualquer coisa, é desenho. E, inclusive eu gosto que seja desenho com função. E eu também não gosto muito de repetir o mesmo desenho, a não ser que seja em coisa de trabalho, que às vezes as pessoas compram. Mas deu para entender qual é o rolê. Eu vou exemplificar com a relativização da palavra ilustração. Certo? Quando eu comecei a desenhar, há muito tempo atrás, lá quando o Guaraná se tampava com rolha, ilustração era um termo bem específico que significava você traduzir um texto em uma imagem. E quando eu digo um texto, é um texto mesmo, é uma imagem, é você contar pelo menos parte de uma história em uma imagem só. Vamos supor, você pega um velho, certo? Coloca ele em primeiro plano, tenta imaginar, eu falando, coloca ele em primeiro plano, ou seja, próximo da câmera, certo? Pegando um cravo no quintal de uma mansão, certo? E essa mansão é meio sinistra e tal, e de uma dessas janelas tem uma silhueta meio monstruosa olhando o velho, e é de dia, certo? Isso já no terceiro plano da imagem. Primeiro plano o velho, segundo plano tá o jardim, você coloca um pouco mais detalhado, porque ainda está em segundo plano, é relativamente próximo, a mansão um pouco mais longe, mas de uma forma que ainda dê para você ver vagamente essa silhueta na janela. Essa cena resumiria a parte onde o pai da Bela rouba um cravo no quintal da fera, que é o que vai levar a fera mais tarde a sequestrar a Bela. Vou te explicar o porquê que imagens geradas por IA são genéricas e vazias e não servem muito bem para miolo de conteúdo, ou seja, página de quadrinho, ou miolo de jogo, tipo frame de animação de jogo, ou coisas que vai se usar mesmo dentro de um jogo, de um quadrinho, de um filme, de uma animação. É porque essas coisas são pensadas com antes, durante e depois, certo? Quando você vai pensar num desenho de uma forma racional, você está pensando em uma cena completa e você vai tentar catar de alguma forma, não estou dizendo que você vai imaginar literalmente a cena inteira, mas, como se fosse um filme na sua cabeça. Tem gente que tem essa habilidade, eu invejo muito. Mas você vai tentar catar e passar para o papel, da melhor forma que você puder, a cena que representa, a imagem que representa melhor essa cena como um todo. E uma página de quadrinho vai ter vários desses momentos. Tipo, o personagem andando por uma masmorra, pisou numa armadilha e uma pedra gigante começou a rolar atrás dele. Você vai precisar de um quadro onde ele está andando nessa masmorra,
um quadro um pouco mais de close, onde mostra o pé dele pisando numa pedra solta, alguma coisa assim, que ativa a armadilha, alguma coisa fazendo barulho ou se abrindo para a pedra, sair rolando atrás dele e ele correndo da pedra. São várias imagens para formar uma página. A IA não faz isso, mas nem fodendo. Todo esse pânico gerado em cima de um estilinho, um negocinho assim, do que a IA faz, vem de uma ignorância, inclusive da própria comunidade de desenho, sobre qual é a nossa função. Se você quer ser artista, expor em galeria e fazer um desenho bonito que valha por si só, um desenho bonito que eu digo que é um desenho pelo desenho. Não tem nada disso do que eu disse anteriormente. É bonequinho pulando na frente de explosão. Sinto muito, mas na minha humilde opinião, ela faz isso melhor do que eu, do que você, do que qualquer um de nós. Vou te dar outro exemplo que é meio ofensivo até. Se você quer viver de caricatura, muito provavelmente ou você vai ser influencer ou você está condenado a trabalhar na rua. Porque o que vai vender a sua caricatura é o show de você fazendo o desenho na hora, não o desenho em si. Porque a caricatura, se for só uma caricatura de uma pessoa parada olhando para a câmera, a IA faz melhor que você também. Dentro do ramo da caricatura, quem que está a salvo disso? É o chargista, é o cara que faz uma cena com caricatura. Ou seja, uma caricatura com propósito narrativo. Não precisa ser necessariamente político, certo? Mas a charge política, ela é um bom exemplo e é o mais fácil que vem mais à mente logo de cara, certo? Mas no caso de um casal, por exemplo, você poderia pegar algum momento que eles têm alguma piada interna e desenhar uma cena que resuma essa piada interna deles e isso a caricatura colocada dentro desse contexto. E isso a IA também não faz. Aliás, não existe nenhuma boa evidência de que ela venha a fazer isso um dia. Porque a mesma porra que ela fazia há 5 anos atrás, ela está fazendo agora. Certo? Faz desenho bonito, sem propósito nenhum. Inclusive, muito me espanta a galera gostar tanto dessa buçanha desse termo arte e defender uma coisa que não seria bem encarado como arte, né? Que tem essa coisa de passar mensagem, sentimentos e toda essa pataquada emocional desse discurso meio bizonho que eu acho só patético mesmo. É uma galera que resume narrativa visual, que relativiza a narrativa visual a coisas bem patéticas mesmo, na minha humilde opinião, certo? Eu acho. Eu posso achar o que eu quiser. Por exemplo, eles acham que o grande plus da porra do desenho é como a capinha cai no ombro do personagem, a textura da capinha. Que esse meu personagem, uma coisa que conta a narrativa dele é a bolsa dele que está pendurada, que é uma bolsa meio puída, que tem uns raspadinhos, não sei o que. Essa bolsa raspadinha, essas coisas assim, a porra da IA faz também. E eles chamam isso de storytelling. Storytelling? Que storytelling tem nessa porra, velho? É como se você precisasse de um ultra render ou de grandes acabamentos para fazer uma ilustração válida. Quando essa mesma ilustração válida, que cumpre o seu propósito, pode ser feita com um boneco de palito. É uma visão infantil do que é beleza e do que é legal. É tipo o nerdola ridículo que olha para Berserk e quer ver o mesmo acabamento de Berserk que tem no mangá numa animação. Isso não funciona na cabeça do meu caralho. Quer um ótimo exemplo disso acontecendo? Aconteceu com o Junji Ito. As animações anteriores ao Uzumaki, para mim, representam muito bem, bem até demais, como é que são as histórias do Junji Ito. Só não tem o acabamento que ele tem no mangá, porque é inviável. E as histórias do Junji Ito são meio paradona mesmo. Aí a galera fica reclamando que não tem movimento, não sei o quê. Eles querem tudo com uma qualidade de produção de Hollywood com bilhões de orçamento. Transformam uma porra de um desenho numa verdadeira cruzada. Aí as produtoras se dobram, se viram nos 30 para fazer o Uzumaki, por exemplo. O Uzumaki que ficou ruim mesmo. E ficou ruim porque ouviram os fãs de Junji Ito. E não ficou ruim muito pelo estilo de animação, porque essa coisa de PNG que se mexe, essas coisas, já me remete meio que ao mangá do Junji Ito mesmo, que é meio paradão. O que eu não gostei mesmo de Uzumaki é que é corrido pra caralho. E as coisas do Junji Ito são mais lentas, mesmo que seja curta.
E toda essa enrolação de eu falar de Junji Ito, essas coisas assim, tem mais a ver com você pensar em propósito das coisas. Tipo, a galera pega, assim, eu já reclamava muito desses desenhistas de splash art, por exemplo, que faz para LoL, faz para Riot, LoL é da Riot, faz para Blizzard e essas porra. Porque eu já reclamava de valores parecidos com o que a galera reclama de IA antes da IA existir. Que é um desenho só pelo desenho mesmo. Não que eu ache ruim ou qualquer coisa assim, só que eu acho que um meme de gatinho é muito mais memorável do que um desenho do Mike Azevedo, por exemplo. Nada contra o Mike Azevedo. Ele desenha pra caralho, mas não acho memorável nada do que ele faça. O desenho é muito maior do que um estilinho, é muito maior do que todos esses valores que a galera está reclamando. Pra mim, assim, na minha visão, o que eu percebo como desenhista, é que a galera que reclama disso aí não é bem desenhista, sabe? Ou pelo menos está pouco se fudendo para o que é desenho e para que serve desenho. Pensar sobre o assunto desenho. Não só em como se faz uma cabecinha, uma mãozinha, ou um pezinho. É que use formas geométricas para construir X, Y, Z e beta-garoteno. Mesmo porque esses caras que faz capa para coisa de jogo, ou que faz essas splash arts, eles são exceção no mundo do desenhista. Normalmente, quando a pessoa pensa em ser um desenhista, pelo menos desde que eu comecei a desenhar, meu conceito sobre desenhista é esse, a pessoa quer ser autora de alguma coisa, ou trabalhar com alguém que seja autor de alguma coisa. Porque existe grandeza também em participar da produção, servindo ao propósito dos outros. Assim como o cara que desenhou o One Punch Man mais bonitinho pro Oni, sabe? Não lembro, a Murata. Pronto, Murata. Que nesse caso em específico ele também tem alguma liberdade autoral. Se desenho fosse essa coisa pequena, essa coisa medíocre que a internet pinta, eu nunca ia querer ser desenhista, pelo amor de Deus. Eu só estou vivo hoje pelo desenho. Agora, sem a visão romântica, vamos pegar uma obra que eu estou acompanhando agora, que eu gosto bastante. Invencível. Invencível eu não gosto tanto da primeira temporada, gosto mais das duas subsequentes. Se tivesse sido feito, do jeito que é, se tivesse sido feito por IA, ia ser menos foda? Não, ia ser a mesma coisa. E eu não estou dizendo que ela seja capaz de fazer isso, mas vamos supor que ele fosse o que é e tivesse sido feito por uma IA. Ia mudar alguma coisa? Agora, para a IA conseguir produzir um conteúdo desse jeito, eu imagino que precisa atingir, eu acho que chamaram de singularidade, que é autoconsciência e criatividade, uma inteligência mais parecida com a nossa. Não só uma calculadora metida besta que soma um pouco mais que números. Se o ChatGPT tivesse sido o autor de It, a coisa, do jeito que é, ia continuar sendo um livro foda, se ele tivesse sido. Mas ele não é capaz de ser. Se ele cumprisse realmente a função de um desenhista, ou se ele realmente fizesse filme, você pode ter certeza, se ele tivesse avançado, esse tanto que a galera pita que avançou, se ele tivesse avançado nesse nível que a galera diz que avançou, você pode ter certeza que ia estar sendo usado a rodo em Hollywood, a Disney ia estar fazendo, as empresas de jogo grande tudo ia estar usando isso assim, mas sem vergonha na cara nenhuma, porque a comunidade que eles iam desagradar é relativamente insignificante para eles, que é uma comunidade que antes eles tinham que pagar e não teriam mais que pagar agora. E isso também não tira o seu mérito de fazer um desenho só porque você achou legal fazer o desenho daquele jeito, um boneco sentado olhando pro nada, que não diz porra nenhuma para ninguém, só é bonito. Só que nesse caso, desculpa, mas na minha humilde opinião, a IA faz melhor. E se ela fizesse o que um desenhista mesmo faz, também não tem romantismo nenhum com relação a isso. É um carro de boi brigando com um trator. É uma lança de madeira competindo com uma ogiva nuclear. É um cavalo competindo com um carro de Fórmula 1. Em questão de velocidade, porque dependendo do terreno o cavalo vai andar melhor. Quem está desenhando mesmo, produzindo quadrinho, animação, essas coisas, não está preocupado, nem um pouco, pode ficar tranquilo. E ainda assim, eu acho que ela está mais para ajudar em alguns momentos do que qualquer outra coisa. Porque vai ter muita coisa que, por exemplo, essa que coloca por cima de foto,
que o cara tem que mexer bastante no acabamento, e para fazer uma coisa... que existe um profissional, que eu estava falando até com a mulher, agora há pouco, que ele normalmente está em trabalhos grandes, tipo animação de estúdio grande, filme, essas coisas, que o cara chama-se continuista. Ele está lá só para ver se um objeto ele tem ou não que se repetir de uma cena para outra, essas coisas assim. Que é outro fator que a IA é pavorosa, continuidade. As tentativas de quadrinho, de página de quadrinho mesmo da IA é patético. E tipo, vamos supor, mercado de comissão, comissão. A gente desenha para as pessoas e alguém encomenda alguma coisa, um tema específico, coisa assim. Se ela fosse acessível e cumprisse o papel, a gente já tinha morrido de fome, pode ficar tranquilo. Precisão, que normalmente seria um valor de máquina, a máquina está péssima. E no que eu percebi, nos últimos 5 anos, ela não andou um passo. Tudo isso é um pânico para gerar um debate em cima de especulação. Porque essa galera vive disso. Isso é especulação. Isso é muito parecido com criptomoeda, essas porra. Porque esse pânico vende produto. Aí o produto rende dinheiro por causa do pânico. Aprenda a usar IA, senão você e sua família vão morrer de fome embaixo de uma ponte, porque ela vai roubar seu emprego. Num salto lógico enorme entre uma calculadora metida besta que te responde como é que diz vai tomar no cu em francês, para um robô padeiro. Que até, se você tivesse essa bosta desse robô padeiro, você ainda tem outro fator, que é outra coisa que a galera gosta de excluir pra caralho, que são as variáveis. Para você ter essa porra desse robô padeiro, provavelmente esse robô padeiro vai ser o olho da cara, um negócio que 90% das pessoas no planeta não vão poder pagar. Máquinas que facilitam o serviço em si já não são baratas, e elas nem têm IA, imagina com IA. Por hoje é só o que eu queria explanar desse assunto, por mais que eu divague um pouco nele, e é isso. Um cheiro no vosso orifício rugoso, beijo.